Os norte-coreanos são sequestrados ao nascer, por isso não estão familiarizados com conceitos como liberdade e direitos humanos. Eles não sabem que são escravos. A Coreia do Norte é um país cheio de segredos, isolado e envolto em mistério. Ela regula rigorosamente quase todos os aspectos da vida de seus cidadãos. Este lugar é particularmente conhecido por suas regras e eventos estranhos. De uma cidade repleta de estilos de vida misteriosos para uma cidade repleta de diversidade e camuflagem. Neste vídeo, vamos dar uma olhada em algumas coisas estranhas que só acontecem na Coreia do Norte. 15. O culto à personalidade e aos líderes eternos. Não podemos desvendar os segredos mais profundos de uma grande nação sem prestar homenagem às suas origens. O culto à personalidade e aos líderes eternos é o centro do poder na Coreia do Norte. Você ouviu direito. Os norte-coreanos vivem exclusivamente sob o império da lei e sob a liderança de uma única família. A família Kim, da qual descende Kim Il-sung, o segundo filho de Kim, fundou o país em 1948 e estabeleceu suas próprias regras. Os norte-coreanos afirmam ser um país democrático e praticam a democracia a cada 5 anos. Mas fazem algo bem diferente. O que há de democrático em votar em uma única pessoa? Estranho, não é? Bem, vejamos por que os norte-coreanos estão tão empenhados em manter a família Kim unida. Vamos analisar mais de perto as raízes históricas, os mecanismos por trás do culto, seu impacto na sociedade e as implicações para a situação política da Coreia do Norte e suas relações internacionais. A base do culto à personalidade norte-coreano é a glorificação e idolatria dos líderes coreanos, Kim Il-sung e seu filho Ki Jong-il, e o devido respeito aos líderes eternos da Coreia. Esse culto foi amplamente moldado durante o governo de Kim Il-sung. Kim Il-sung usou propaganda, arte e mídia para se retratar como um líder benevolente e todo-poderoso, elevando-se ao status de um deus. Como resultado, as pessoas estavam determinadas a obedecê-lo a qualquer custo, pois ele havia se tornado uma espécie de deus para elas. O ano de seu nascimento tornou-se inclusive a data de início do calendário Juche, simbolizando a doutrina ideológica de autossuficiência do país. É o maior feriado da Coreia do Norte, com muitos fogos de artifício e festas. O culto à personalidade servia a vários propósitos. Em primeiro lugar, fortaleceu o poder do líder, inspirando lealdade e medo. Qualquer tentativa de questionar a autoridade do líder era severamente reprimida. Basta ouvir e se adaptar. Frequentemente, a seita atribui todas as conquistas e sucessos da nação ao gênio e à liderança do líder. 14. A ausência de religião. Isso não é nada surpreendente, especialmente para uma nação que vê seus líderes como deuses. Por que eles precisam de outro deus? Sabe-se que, antes de Kim Jong-un chegar ao poder absoluto em 1948, seu segundo filho, Kang Ben-seok, nasceu de uma mulher cristã. Ele também admitiu que, quando criança, frequentava cultos religiosos e os achava entediantes. Talvez seja por isso que ele se certificou de que ninguém na Coreia do Norte jamais ficasse tão entediado quanto ele, devido à ideologia Juche, que promove a independência e um culto à personalidade em torno da família governante Kim. O governo desencoraja todas as formas de religião organizada e aqueles que praticam a fé enfrentam severa perseguição. O regime promove um culto à personalidade exclusivamente em torno de seus líderes, especialmente Kim Il-sung e Kim Jong-il, que são venerados quase como divindades. Os cidadãos são obrigados a participar de diversos rituais e cerimônias em homenagem aos seus líderes, e qualquer demonstração de desrespeito ou deslealdade é punida severamente. Embora existam algumas organizações religiosas que pessoas de fora pouco conhecem, elas são monitoradas de perto e operam sob estrita supervisão do Estado. No entanto, o cristianismo é um tema tabu, e qualquer pessoa flagrada praticando-o deve enfrentar severa perseguição. Isso ocorre porque está ligado à influência estrangeira e é visto como uma ameaça potencial ao controle do regime. Apesar de todas as limitações, acredito profundamente que existem práticas religiosas clandestinas e fiéis. É claro que as pessoas não são robôs e podem ser astutas, mas precisam ser muito discretas para evitar a pena de morte. Você sabia disso? Os norte-coreanos ainda praticam execuções públicas, e crianças de apenas 5 anos de idade são forçadas a assistir às execuções. Por falar em execuções, vejamos como é ser punido pelo governo norte-coreano. 13.
Uma punição para 3 gerações. Imagine que seu tio roubou uma maçã e agora todos os membros da família têm que ir para a prisão por causa do erro dele. Ele pode ter se desculpado e devolvido a maçã, mas isso não conta, porque toda a família, por 3 gerações, deve ir para a prisão. Isso é especialmente triste porque pais idosos e filhos também acabarão na prisão, cumprindo pena por um crime que nem sabiam que haviam cometido. Exatamente a mesma coisa está acontecendo na Coreia do Norte. No entanto, ao contrário da situação em que seu tio roubou uma maçã, a política de prisão de 3 gerações aplica-se principalmente a pessoas que são consideradas inimigas do Estado ou que cometeram crimes políticos. Este princípio não apenas responsabiliza o acusado por seus atos, mas também estende a punição à sua família imediata, abrangendo pelo menos 3 gerações. As origens dessa política remontam aos primeiros dias do governo de Kim Il-sung na Coreia do Norte. O objetivo era consolidar o poder do partido governante e suprimir quaisquer potenciais manifestações de dissidência ou oposição. Punir várias gerações de uma família tem o objetivo de incutir medo e desencorajar qualquer pensamento de rebelião ou deslealdade ao Estado. Se alguém for acusado de um crime político ou considerado inimigo do Estado, não só enfrentará punições severas, como seus pais, filhos e até netos poderão ser condenados à prisão, trabalhos forçados ou exílio em áreas remotas. Ao responsabilizar várias gerações, o regime visa erradicar qualquer potencial oposição ao nível popular, não deixando espaço para o desenvolvimento de dissidências dentro das famílias. Essas políticas criam um medo que impede as pessoas de expressarem opiniões críticas por receio de colocar em risco toda a sua família. Tecnicamente, não existe liberdade de expressão. De todas as políticas, esta é a que atraiu fortes críticas da comunidade internacional e das organizações de direitos humanos, devido às suas flagrantes violações dos direitos individuais e ao desrespeito ao devido processo legal. Como resultado, inúmeras pessoas inocentes e suas famílias sofreram dificuldades e sofrimentos inimagináveis sob o regime opressor da Coreia do Norte. Mas a Coreia do Norte é um planeta à parte, então não dá atenção ao que os habitantes da Terra têm a dizer. 12. Cidades falsas. Não é surpresa que a Coreia do Norte seja conhecida por seu secretismo. Mas deixar cidades vazias e camufladas para parecerem reais é ir longe demais. Explora a cidade de Kijeondong, repleta de fachadas elaboradas, projetadas para criar a ilusão de prosperidade e sucesso para o mundo exterior. Esses tipos de cidades falsas estão localizados principalmente perto da fronteira com a Coreia do Sul, particularmente na região industrial de Kaesong, ao longo da zona desmilitarizada coreana. Uma das muitas cidades que ganharam fama internacional é Kijeondong, frequentemente chamada de Vila da Propaganda. Por que uma cidade falsa atrairia a atenção internacional? Porque era verdadeiro e perfeito em todos os sentidos. Kijeondong está localizada na zona desmilitarizada e é uma área urbana notavelmente coesa, com arranha-céus imponentes e um grande mastro de bandeira dominando a paisagem urbana, ostensivamente abrigando norte-coreanos patriotas. Você pode se perguntar por que construir cidades assim e desperdiçar dinheiro? Acredita-se que o objetivo da criação dessas cidades falsas seja demonstrar prosperidade e poder, com a intenção de enganar observadores estrangeiros e a vizinha Coreia do Sul. Ao apresentar uma imagem falsa de prosperidade e desenvolvimento, a Coreia do Norte tenta manter a imagem de um país poderoso e de uma sociedade utópica, embora, obviamente, a realidade esteja longe disso. Existe um debate considerável sobre as verdadeiras intenções da organização. Alguns argumentam que a principal motivação por trás dessas fachadas enganosas é projetar uma imagem de poder. No entanto, relatos indicam que os edifícios em Kijeondong não possuem janelas de vidro e alguns afirmam que toda a vila pode ser apenas um cenário, desprovida de habitantes reais. Outros ainda acreditam que são uma forma de distrair a sociedade das desastrosas condições econômicas e sociais que prevalecem no país. Porque a Coreia do Norte enfrenta sérios problemas econômicos, incluindo pobreza generalizada, escassez de alimentos e falta de acesso a serviços básicos para uma parcela significativa de seus cidadãos. Apesar dessas suspeitas, a verdade sobre a existência dessas cidades falsas permanece um mistério, devido ao acesso limitado ao país e à natureza sigilosa de seu governo.
As tentativas de jornalistas e turistas estrangeiros de entrar nessas áreas são rigorosamente controladas, o que dificulta a verificação das alegações sobre as fachadas dessas cidades. 11. Proibição de calças jeans e roupas ocidentais. Na Coreia do Norte, a proibição de calças jeans e roupas ocidentais se deve simplesmente ao fato de Kim Jong-un as considerar uma expressão da percepção e influência americanas. Essa proibição inclui roupas e camisetas importadas. Espera-se que os cidadãos usem roupas que estejam de acordo com as diretrizes aprovadas pelo Estado. Em vez de calças jeans, os norte-coreanos são aconselhados a usar roupas tradicionais coreanas, como o hanbok, o que reflete a ênfase do governo na herança cultural e no nacionalismo. Os códigos de vestimenta são rigorosamente aplicados. As autoridades estaduais realizam inspeções e multam aqueles que os violam. Os infratores estão sujeitos a multas, críticas públicas e até mesmo prisão. Essa abordagem às inspeções de vestuário tem recebido reações mistas da comunidade internacional, sendo frequentemente criticada por violar as liberdades individuais e os direitos humanos. Muitas pessoas acreditam que essa proibição ajuda a preservar a identidade única dos norte-coreanos. Outros veem isso como uma forma de opressão destinada a suprimir a individualidade e perpetuar uma cultura de conformidade. O que você acha disso? As restrições de vestimenta são apenas um exemplo do amplo controle que o governo norte-coreano exerce sobre a vida de seus cidadãos. Em seguida, observe os penteados deles. 10. Penteados controlados pelo Estado. Quando se pensa em penteados norte-coreanos, imediatamente se pensa em seu líder, Kim Jong-un. Que bom que ninguém se atreve a cortar o cabelo como ele. Sinceramente, acho que ninguém faria isso. Na Coreia do Norte, os penteados e os estilos de vestuário são rigorosamente controlados e regulamentados, pois fazem parte das normas culturais do país. O governo impõe certas diretrizes de penteado para promover a conformidade e criar uma determinada imagem do cidadão ideal. Essas normas se aplicam a homens, mulheres e crianças. São necessários apenas 28 cortes de cabelo aprovados, 10 para homens e 18 para mulheres. Essas normas são aplicadas por meio da mídia estatal, cartazes e inspeções regulares realizadas pelas autoridades locais. As diretrizes para penteados masculinos na Coreia do Norte geralmente estipulam que o cabelo deve ser mantido curto e existem regras específicas em relação ao comprimento, penteado e até mesmo costeletas. Os penteados tradicionais coreanos são frequentemente escolhidos inspirando-se em figuras históricas e líderes revolucionários. Por exemplo, o estilo Japatsu, que lembra o penteado do antigo líder Kim Jong-il, é considerado uma das opções mais populares e aceitáveis. Para as mulheres, a variedade de penteados aceitáveis é um pouco maior, mas ainda se exige uma aparência conservadora. Cabelos muito compridos geralmente não são recomendados, por isso existem orientações detalhadas sobre como estilizá-los e escolher acessórios. As mulheres são incentivadas a escolher penteados que sejam percebidos como femininos e tradicionais. Os salões de cabeleireiro locais desempenham um papel fundamental na aplicação dessas regras de apresentação pessoal. Eles devem exibir cartazes com fotos de penteados aprovados e são obrigados a seguir as diretrizes governamentais. Além disso, os cabeleireiros podem ser obrigados a denunciar clientes que tentam penteados ou estilos não autorizados, criando uma atmosfera de vigilância e medo. A aplicação das normas de apresentação pessoal não se limita aos cortes de cabelo. Espera-se que os homens norte-coreanos estejam com a barba feita e pelos faciais são geralmente desencorajados, a menos que tenham uma função simbólica, o que é muito raro. Espera-se também que as mulheres sigam padrões rigorosos de higiene pessoal e não exponham as coxas e o decote de forma alguma. A maquiagem deve ser usada com moderação para manter uma aparência discreta e natural. As penalidades por descumprimento das normas estaduais de beleza podem variar de multas e humilhação pública a punições mais severas, como trabalhos forçados ou até mesmo a pena de morte. Isso depende da gravidade da violação e da situação política da pessoa envolvida. Ao regular a aparência, o regime busca garantir que a sociedade adira aos ideais do Estado e mantenha uma identidade nacional unificada. Essas rígidas regulamentações sobre cortes de cabelo e aparência são um exemplo de uma atmosfera mais ampla de vigilância e controle que permeia vários aspectos da vida na Coreia do Norte.
9. Mulheres dirigindo o trânsito. Uma das primeiras coisas que os turistas que visitam a Coreia do Norte veem são belas mulheres vestidas com uniformes elegantes, luvas e chapéus brancos característicos, dirigindo o trânsito com graciosidade. A presença de mulheres na polícia de trânsito norte-coreana é uma característica marcante e distintiva deste país. Esses agentes uniformizados desempenham um papel fundamental na condução do trânsito e na manutenção da ordem nas ruas. Sua presença é particularmente notável na capital do país, Pyongyang. Esses tipos de veículos são muito visíveis e inspiram respeito tanto de pedestres quanto de motoristas. Eles são cuidadosamente treinados, disciplinados e seguem um código de conduta rigoroso. Além de sua função primordial de gerenciar o tráfego rodoviário, eles também servem como símbolo de orgulho e disciplina nacional. Essas mulheres são cuidadosamente selecionadas para os papéis que devem desempenhar, muitas vezes levando em consideração sua aparência física, altura e nível de escolaridade. Durante o treinamento, os participantes aprendem não apenas as normas de trânsito, mas também habilidades de comunicação e diversos sinais de mão que lhes permitem direcionar o tráfego de veículos com eficácia. Os agentes de trânsito surgiram no início da década de 1960 como parte de um esforço mais amplo para criar uma sociedade disciplinada e ordeira. Desde então, essas mulheres se tornaram um símbolo duradouro do tipo peculiar de socialismo da Coreia do Norte e aparecem frequentemente na propaganda estatal e na mídia. Não há dúvida de que as mulheres representam uma mistura fascinante de tradição, disciplina e nacionalismo. Sua aparência elegante e distinta, bem como o papel vital que desempenham na manutenção da ordem nas estradas, fazem deles um símbolo duradouro da singular paisagem sociopolítica da Coreia do Norte. Outros países deveriam seguir este exemplo. Agora nos diga, as mulheres em seu país seriam capazes de desempenhar a função de policiais de trânsito de forma eficaz? Número 8. Namoro na Coreia do Norte. Agora vamos dar uma olhada na vida amorosa dos norte-coreanos. Você ficará chocado ao saber o que está prestes a descobrir. A vida amorosa dos norte-coreanos é completamente diferente do que você imagina. Eles não vão ao cinema juntos. Não saem para encontros românticos, exceto para caminhadas para aliviar o estresse, onde mantêm as mãos longe um do outro. Como de costume, suas vidas amorosas dependem muito do contexto sociopolítico específico do país. As autoridades norte-coreanas controlam rigorosamente as interações entre os cidadãos, incluindo os relacionamentos amorosos. Encontros formais ou demonstrações públicas de afeto não são permitidos. As reuniões sociais são sempre monitoradas. Por isso, os cidadãos costumam ser cautelosos ao se envolverem em atividades românticas devido ao risco de vigilância e possível punição. Os norte-coreanos utilizam principalmente métodos tradicionais de casamento arranjado, levando em consideração o status social e o nível de lealdade ao regime. Namoro entre pessoas de países diferentes é desencorajado porque o regime considera relacionamentos com estrangeiros uma potencial ameaça à segurança. A vida amorosa dos norte-coreanos continua difícil e controlada, refletindo a ênfase do regime na manutenção de uma ordem social rígida e da conformidade ideológica. Número 7. Não use contraceptivos ou produtos de higiene íntima. Avisamos que esta parte pode causar pânico entre as aranhas. As mulheres na Coreia do Norte não sabem o que é um absorvente higiênico e nunca viram um, embora ele tenha sido inventado em 1888. No entanto, como o país é muito misterioso, muitas coisas podem ter mudado. No entanto, com base no conhecimento prévio de mulheres que tiveram o privilégio de viver no campo, elas relataram como tecidos e toalhas usados eram constantemente reutilizados e lavados, apenas para serem reutilizados no mês seguinte. Considero isso muito anti-higiênico e extremamente irritante. Não vivemos mais em uma era de ouro. As mulheres devem ter o direito de se sentirem protegidas e puras. Número 6. Sem acesso à televisão, telefone ou internet. Na Coreia do Norte, a proibição rigorosa e generalizada do acesso à televisão e à internet é um aspecto fundamental do controle do governo sobre a informação e a comunicação. Essa política extremamente restritiva está em vigor há décadas, com o objetivo de isolar o país do mundo exterior e controlar rigidamente a narrativa apresentada aos cidadãos. A decisão do regime de proibir o acesso à televisão e à internet serve a vários propósitos.
Em primeiro lugar, permite ao governo controlar rigorosamente o fluxo de informações e limita o acesso a influências externas que possam desafiar a propaganda estatal. Ao impedir que os cidadãos acessem a mídia estrangeira e a internet, as autoridades exercem um controle rígido sobre a narrativa, garantem a preservação da ideologia estatal e, mais importante, mantêm intacto o culto à personalidade do líder. Esse princípio também serve para manter um senso de isolamento e união entre os cidadãos. Com acesso limitado ao mundo exterior, os norte-coreanos têm menos oportunidades de serem expostos a pontos de vista alternativos e estilos de vida diferentes. É por isso que eles são tão leais ao seu líder e à sua seita. Esse princípio fortalece o senso de lealdade e obediência ao regime. Os cidadãos norte-coreanos são ensinados a acreditar que seu líder e seu Estado são as únicas fontes de informação e apoio. Para garantir o cumprimento dessa regra, o governo utiliza um sofisticado sistema de vigilância e censura. Além disso, a posse não autorizada de uma televisão ou de um dispositivo com acesso à internet é considerada um crime grave, e aqueles que forem flagrados cometendo esse delito enfrentarão sérias consequências, incluindo prisão ou até mesmo pena de morte. Apesar do isolamento, há relatos de cidadãos que encontraram maneiras criativas de acessar a mídia estrangeira, muitas vezes usando dispositivos contrabandeados ou antenas parabólicas ilegais. No entanto, os riscos associados a tais atividades são elevados, e a sua divulgação poderia ter consequências trágicas. Curiosidade: norte-coreanos não podem assistir a este filme. Chegou a hora da seleção de assinantes de hoje. Esta foto levanta muitas questões, pois retrata estudantes do ensino médio praticando abertamente atos íntimos destinados a pessoas casadas em sua sala de aula. É assim que funciona a educação sexual na Coreia do Norte? Principalmente considerando o nível extremamente elevado de moralidade que eles carregam. Se essa imagem for verdadeira, afetará os valores promovidos pela Coreia do Norte. O que você acha disso? Deixe sua opinião na seção de comentários. 5. Campos de prisioneiros norte-coreanos. Vimos como as regras relativas a crimes são rígidas na Coreia do Norte. Vejamos agora a vida das pessoas na prisão. Aposto que haverá uma comunidade lá. O sistema de campos de prisioneiros da Coreia do Norte consiste em vários tipos de instalações, como campos de trabalho forçado, campos para prisioneiros políticos e centros de reeducação. Os campos políticos destinam-se a pessoas consideradas inimigas políticas do regime, por exemplo, pessoas suspeitas de dissidência ou que tentam fugir do país. As condições nesses campos são extremamente difíceis. Os prisioneiros são forçados a realizar trabalhos forçados e recebem alimentação e cuidados médicos insuficientes. Tortura, abuso físico e execuções são muito comuns. O objetivo é reforçar ainda mais a atmosfera de medo e controle. O acampamento também está sob estrita vigilância para suprimir qualquer forma de dissidência. Os campos de trabalho forçado são outra categoria de instalações prisionais, onde pessoas consideradas criminosas pelos padrões norte-coreanos são mantidas, frequentemente por delitos como travessia ilegal de fronteiras ou contrabando. O trabalho forçado era frequente nesses campos, com os prisioneiros sendo submetidos a trabalhos exaustivos e debilitantes, sem remuneração decente ou descanso. Os centros de reeducação parecem ser o melhor tipo de prisão na Coreia do Norte, pois são projetados para reabilitar pessoas que cometeram crimes menores ou que demonstram sinais de desvio da ideologia do Estado. Da mesma forma, se você decidir usar o cabelo mais comprido do que o habitual e continuar com esse estilo, pode ser um sinal de que você tem um problema de saúde mental e precisa de ajuda psicológica séria. Esses centros utilizam técnicas de doutrinação psicológica e ideológica para impor lealdade ao regime e eliminar quaisquer ameaças potenciais ao seu poder. Essa forma de punição é definitivamente melhor do que outras. Mas será que eles realmente se beneficiam disso? Você acha que os norte-coreanos usam um estilo de educação diferente? Uma coisa é certa, o sistema educacional na Coreia do Norte é rigidamente controlado e centralizado pelo Estado. Na Coreia do Norte, a educação é obrigatória e gratuita apenas para crianças de 5 a 16 anos. Ela é dividida em 3 etapas: ensino fundamental, ensino médio e ensino superior.
O currículo deles enfatiza disciplinas como língua coreana, matemática, estudos sociais e educação física. Todas essas disciplinas são permeadas por propaganda que glorifica os líderes do país e a história revolucionária. Desde cedo, os alunos aprendem a ideologia Juche, o sistema de crenças oficial do Estado que promove a independência, o militarismo e a lealdade à família Kim, que está no poder. O sistema educacional é altamente seletivo, com os alunos monitorados e selecionados desde jovens com base em sua suposta lealdade ao regime e histórico familiar. Pessoas cujos parentes são percebidos como desleais podem enfrentar discriminação e oportunidades limitadas, especialmente se estiverem na prisão. Os professores são obrigados a passar por um extenso treinamento ideológico. Sua principal responsabilidade é garantir que os alunos sigam as regras e os ideais do governo. Esse sistema desencoraja o pensamento crítico e incentiva a conformidade com normas e crenças estabelecidas. No âmbito das atividades extracurriculares, existe uma extensa rede de centros para crianças e jovens e sindicatos infantis, onde os jovens participam em diversas atividades extracurriculares, como música, desporto e arte. Essas ações fortalecem ainda mais a lealdade ao Estado e à ideologia do regime. O ensino superior também é rigidamente controlado. Apenas alguns poucos selecionados podem estudar em universidades de prestígio em Pyongyang. A maioria frequenta instituições regionais. Os graduados são frequentemente alocados em cargos que atendem às necessidades do governo e espera-se que contribuam para os objetivos do regime. Então você não pode ter suas próprias ambições. Sua vida pertence somente ao regime. 3. Fusos horários e calendários específicos. A Coreia do Norte opera em seu próprio fuso horário e calendário, o que a diferencia do resto do mundo. O país utiliza um sistema conhecido como Horário de Pyongyang, PT, oficialmente nomeado em homenagem à capital do país. Segue uma explicação sobre os fusos horários e calendários peculiares da Coreia do Norte. A Coreia do Norte está localizada em um fuso horário onde o UTC está 8 horas à frente do tempo universal coordenado, UTC mais 8. Isso significa que está meia hora atrás da vizinha Coreia do Sul, horário coreano, UTC mais 9, e do Japão, horário japonês, UTC plus 9. Em agosto de 2015, a Coreia do Norte decidiu adiantar seu fuso horário em 30 minutos para comemorar o 70º aniversário de sua libertação do domínio japonês. Essa mudança teve como objetivo simbolizar a independência do país em relação aos laços históricos com o Japão e o alinhamento de seu fuso horário com o utilizado antes da ocupação japonesa. Além de seu próprio fuso horário, a Coreia do Norte utiliza seu próprio sistema de calendário, chamado calendário Juche. Foi introduzido em 1997 e suas origens remontam ao ano de nascimento de Kim Il-sung, o fundador da Coreia do Norte. A especificidade dos fusos horários e calendários da Coreia do Norte reflete as políticas isolacionistas do país e a ênfase em sua identidade distinta. Embora isso possa criar desafios logísticos para as interações internacionais, os negócios e a comunicação, essas medidas fortalecem o controle do governo sobre os cidadãos e contribuem para perpetuar a narrativa do regime de autossuficiência e soberania. 2. O Hotel Ryugyong é um dos maiores albergues do mundo, mas só existe na Coreia do Norte. O Hotel Ryugyong em Pyongyang, Coreia do Norte, é uma estrutura enorme e impressionante que se tornou um símbolo marcante da paisagem urbana da cidade. O edifício tem aproximadamente 330 metros de altura e 105 andares. É um dos edifícios desabitados mais altos do mundo. A construção começou em 1987, mas foi interrompida por vários anos devido a dificuldades econômicas, o que levou o edifício a ser apelidado de Hotel da Perdição. Seu design único é caracterizado por 3 asas que se estreitam em direção ao topo, assemelhando-se a uma pirâmide escalonada ou a um cone alto. A fachada do edifício é revestida de vidro e concreto, conferindo-lhe um aspecto surpreendentemente futurista. Apesar de décadas de obras paralisadas, o hotel passou por diversas reformas, incluindo a instalação de iluminação LED que ilumina o prédio à noite. O interior do Hotel Ryugyong permanece em grande parte um mistério, e as informações disponíveis para os visitantes são limitadas.
Trata-se de uma estrutura misteriosa e controversa, um exemplo dos ambiciosos projetos arquitetônicos do regime norte-coreano. No entanto, ela nunca foi visitada e jamais se mostrou útil. 1. Jogos de massa. Arirang. O espetáculo fascinante de atuação. Tradição e sincronia perfeita nesses jogos vai te dar vontade de visitar a Coreia do Norte. Este evento é realizado anualmente para celebrar a história revolucionária do país e promover o patriotismo entre seus cidadãos. Os jogos de massa combinam dança, ginástica, música e demonstrações militares, apresentando os princípios ideológicos do regime dominante. O jogo Arirang foi organizado para homenagear os líderes do Partido dos Trabalhadores da Coreia, Kim Il-sung e Kim Jong-il. Ao longo dos anos, o evento evoluiu e cresceu, tornando-se eventualmente um dos espetáculos de massa mais impressionantes do mundo. Os jogos de massa Arirang distinguem-se pela sua escala e precisão. Milhares de artistas, em sua maioria estudantes e membros de diversas organizações, participaram dessas apresentações, criando padrões e imagens intrincados que podiam ser vistos a quilômetros de distância. Certamente, esses eventos exigiriam treinamento intenso e disciplina rigorosa para alcançar a sincronização desejada. O evento costuma ser realizado no estádio Maedai, em Pyongyang, o maior estádio do mundo, com capacidade para mais de 150 espectadores. As apresentações são um magnífico espetáculo de luzes, cores e movimentos, acompanhado por uma apresentação de propaganda cuidadosamente coreografada que elogia os líderes do país e suas realizações. Os temas frequentemente giravam em torno da história da Coreia do Norte, das lutas revolucionárias e das supostas vantagens do socialismo. O acompanhamento musical do evento é feito por um grande coral, que canta canções patrióticas e hinos revolucionários em perfeita harmonia. Música folclórica tradicional coreana. Instrumentos musicais também foram incorporados às apresentações, agregando riqueza cultural às exibições. Este é um bom tipo de fiação. Ao que parece, a Coreia do Norte não é um completo mistério. Obrigado por assistir. Até o próximo episódio.